5. Simão, sumo sacerdote e etnarca dos judeus, 142 a 134 a.C. 13. Simão assume o comando. Simão foi informado de que Tifão havia reunido um poderoso exército para marchar contra a terra de Judá e devastá-la. Vendo então o povo transido de inquietação e temor, subiu a Jerusalém e reuniu sua gente, exortando-os com essas palavras. Todos sabeis quantas coisas eu, meus irmãos, e a casa de meu pai temos feito pelas leis e pelo lugar santo, e as guerras e as angústias que temos visto. Eis porque perecem meus irmãos todos eles, pela causa de Israel. E eu fiquei sozinho. Agora, porém, longe de mim, querer poupar minha vida em qualquer momento de tribulação, pois não valho mais que meus irmãos. Pelo contrário, tomarei vingança de minha nação, do lugar santo, de vossas mulheres e de vossos filhos, uma vez que todas as nações se coligaram para nos exterminar, só porque nos odeiam. Imediatamente acendeu-se o ânimo do povo ao ouvirem essas palavras, e com altos brados responderam: Tu és o nosso chefe em lugar de Judas, e também de Jonatas teu irmão. Toma a direção da nossa guerra, e nós faremos tudo o que disseres. Ele convocou então todos os homens aptos para a luta, e apressou-se em terminar os muros de Jerusalém, fortificando-a em seu derredor. A Jope enviou Jonatas, filho de Absalão, com um grupo armado considerável. Ele expulsou os que nelas se encontravam e nela se estabeleceu. Simão afasta Tifão da Judéia. Tifão partira de Ptolemaída com um exército numeroso, tendo a intenção de invadir a terra de Judá, e levando consigo Jonatas como prisioneiro. Simão, por sua vez, foi estabelecer acampamento com Adida, diante da planície. Então, ao saber que Simão tinha surgido em lugar de Jonatas, seu irmão, e que preparava para enfrentá-lo em batalha, Tifão enviou-lhe embaixadores para dizer-lhe: É por causa da soma que devias teu irmão Jonatas ao erário real, em razão das funções que exercia, que nós o mantemos detido. Manda, pois, agora 100 talentos de prata e ainda 2 de seus filhos como reféns, a fim de que, uma vez posto em liberdade, não se rebele contra nós. Então deixaremos partir. Simão percebeu que lhe falavam assim falsamente. Não obstante, mandou preparar o dinheiro e os rapazes, a fim de não suscitar uma grande hostilidade entre o povo, o qual poderia dizer: É porque não lhe enviei o dinheiro e os rapazes que ele pereceu. Remeteu, pois, os rapazes e os 100 talentos, mas Tifão, usando de falsidade, não deixou livre Jonatas. Ao contrário, retomou a marcha para invadir a região e devastá-la, fazendo, porém, um contorno pelo caminho que vai para Dora. Entretanto, Simão, com seu exército, limpou obstáculos em toda parte, para onde quer que ele se dirigisse. Os que ocupavam a cidadela estavam continuamente enviando mensageiros a Tifão, urgindo com ele para que viessem seu auxílio através do deserto e lhes mandassem mantimentos. Tifão chegou a preparar toda a sua cavalaria para a partida, mas naquela noite caiu neve em quantidade extraordinária. E ele, não podendo avançar por causa da neve, levantou o acampamento e dirigiu-se para Galaditita. Ao aproximar-se de Bascama, mandou matar Jonatas, o qual foi sepultado aí. Depois Tifão voltou e se retirou para sua terra. Jonatas é sepultado no mausoléu de Modim, construído por Simão. Simão ordenou que fossem recolher os ossos de Jonatas, seu irmão, e deu-lhe sepultura em Modim, cidade de seus pais. E todo Israel o pranteou intensamente, guardando luto por ele durante muitos dias. Sobre o túmulo de seu pai e de seus irmãos, construiu Simão um monumento de pedras polidas por trás e pela frente, dando-lhe altura tal que pudesse ser bem visto. E levantou 7 pirâmides, uma diante da outra, para seu pai e sua mãe e para os 4 irmãos.
Adornou-as com artifícios engenhosos, circundando-as de grandes colunas, sobre as quais mandou colocar armaduras completas, para recordação perene. Além disso, ao lado das armaduras, mandou colocar navios esculpidos, de modo que o conjunto pudesse ser visto por todos os que navegam o mar. Tal é o mausoléu que ele fez construir em Mudim, que existe até o dia de hoje. Favores de Demétrio II a Simão. Entremente Tifão, agindo com perfídia para com o jovem rei Antíoco, mandou matá-lo, e ocupando o trono em seu lugar, cingiu o diadema da Ásia, provocando grande calamidade sobre a terra. Quanto a Simão, reconstruiu as fortalezas da Judéia, circundando-as de altas torres, de muros elevados e de portas com ferrolhos, e nelas depositando víveres. Além disso, escolheu alguns homens e os enviou ao rei Demétrio, a fim de que concedesse isenção para a província, pois todos os atos de Tifão haviam sido rapinas. O rei Demétrio enviou-lhe uma mensagem de acordo com os seus pedidos, escrevendo-lhe em resposta a seguinte carta: O rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciãos e às nações e à nação dos judeus, saudações. Recebemos a coroa de ouro e a palma que nos enviastes, e estamos prontos a celebrar convosco uma paz duradoura e a escrever aos nossos administradores que vos considerem totalmente isentos. Tudo o que temos determinado a vosso respeito permanece firme, e também são vossas as fortalezas que edificastes. Quanto às faltas por ignorância e os delitos cometidos até o dia de hoje, bem como a coroa que nos deveis, nós vô-lo perdoamos. E se alguma outra coisa era arrecadada em Jerusalém, não seja mais doravante. Se houver entre vós alguns homens que sejam aptos a ser recrutados para a nossa guarda de corpo, que se inscrevam e reine a paz entre nós. No ano 170 foi retirado de Israel o jugo das nações, e o povo começou a escrever nos documentos e nos contratos. No ano 1º de Simão, sumo sacerdote, insigne, entrega o chefe dos judeus. Simão toma Gazara. Por aqueles dias, acampou Simão contra Gazara, e sitiou-a com suas tropas. Construiu uma torre móvel, fê-la investir contra a cidade, e golpeando um dos bastiões, apoderou-se dele. Os que estavam na torre móvel irromperam então na cidade, provocando ali enorme agitação. Os habitantes subiram a muralha com suas mulheres e filhos e, rasgando suas vestes, começaram a clamar em altos brados, pedindo a Simão que lhes estendesse a mão direita. Não nos trate segundo as nossas maldades, diziam eles, mas segundo a tua misericórdia. Simão assentiu a entrar em acordo com eles e fez cessar o ataque. Obrigou-os, porém, a sair da cidade e mandou purificar as casas em que houvesse ídolos. Então é que nela entrou ao som de hinos e de bênçãos. Lançou para fora toda impureza e nele estabeleceu homens que praticassem a lei. Enfim, tendo-a fortificado, nela edificou uma residência para si. Simão toma posse da cidadela. Ora, os da guarnição da cidadela, em Jerusalém, impedidos de sair e de andar pela vizinhança, para comprar e vender, começaram a passar muita fome, perecendo não poucos dentre eles, à míngua. Então clamaram a Simão para que aceitasse a sua mão direita, e ele os estendeu. Expulsou-os, porém, dali e purificou a cidadela, removendo-lhe as abominações. Finalmente nela entraram no 23º dia do 2º mês do ano 171, entre aclamações e palmas, ao som de cítaras, símbolos e harpas, e entoando hinos e cânticos, porque um grande inimigo havia sido esmagado e expelido fora de Israel. Simão estabeleceu que se comemorasse cada ano essa data com alegria. Fortificou ainda mais o monte do templo, na parte contígua à cidadela, e habitou ali ele com os seus. Vendo então que seu filho João
se tornara já homem adulto, nomeou chefe de todas as forças militares. E João passou a residir em Gazara. 14. Elogio de Simão. No ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e marchou para a Média. Tensionava ali recrutar reforços com os quais pudessem enfrentar Trifão. Sabendo Arsaces, rei da Pérsia e da Média, que Demétrio havia penetrado seus domínios, mandou um dos seus generais com ordem de prendê-lo vivo. Este partiu e, tendo desbaratado o exército de Demétrio, conseguiu capturá-lo. Conduziu a seguir à presença de Arsaces, o qual o lançou à prisão. E a terra de Judá gozou de repouso por todos os dias de Simão. Ele procurou o bem de sua nação, e a eles agradou a sua autoridade, assim como sua glória todos os seus dias. Além de outros títulos de glória, tomou Jope e dela fez seu porto, abrindo acesso para as ilhas do mar. Dilatou os limites da nação, sob seu controle mantendo o país, e recuperando muitos prisioneiros, apoderou-se de Gazarra, de Bet-Sul e da cidadela, de onde removeu as impurezas, e não havia quem lhe resistisse. Cultivavam a terra em segurança, e a terra lhes dava os seus produtos, e as árvores das planícies o seu fruto. Os anciãos sentavam-se nas praças, todos sobre venturas discorrendo, enquanto os jovens mostravam-se garbosos, endossando suas armaduras. As cidades proveu de mantimentos e dotou-as de meios de defesa, a tal ponto que a fama de sua glória até os extremos do mundo ressoou. Consolidou a paz por sobre a terra. Israel se alegrou com grande júbilo. Podia cada um ficar sentado debaixo de sua vinha e de sua figueira, e não havia quem medo lhes causasse. Não mais apareceu sobre o país quem os atacasse. E nesses dias também os reis foram batidos. Ele amparou todos os pobres de seu povo, e todo mico e malvado exterminou. Foi observante da lei, da glória recobriu o lugar santo. Do lugar santo aos alfaias multiplicou. Renovação da aliança com Esparta e Roma. Ao se saber em Roma e até em Esparta que Jonatas havia morrido, sentiram todos profundo pesar. Sendo, porém, informados de que Simão, seu irmão, se tornara sumo sacerdote em seu lugar e que mantinha o controle do país e de suas cidades, escreveram-lhe em placas de bronze para renovar com ele a amizade e a aliança outrora contraídas com Judas e Jonatas, seus irmãos. Essas placas foram lidas perante a Assembleia em Jerusalém. Segue agora a cópia da carta que os espartanos enviaram. Os magistrados e a cidade dos espartanos a Simão, sumo sacerdote, aos anciãos e aos sacerdotes e a todo o povo dos judeus, seus irmãos, saudações. Os embaixadores por vós enviados ao nosso povo nos deram notícia de vossa glória e honra, enchendo-nos de alegria a sua vinda. As coisas por eles ditas, nós as transcrevemos entre as decisões do povo, nestes termos. Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Azão, embaixadores dos judeus, vieram a nós para renovarem a amizade conosco. Aprove ao povo receber esses homens com magnificência e incluir a cópia de suas palavras aos livros das atas públicas, a fim de que o povo dos espartanos conserve a sua lembrança. Outra cópia escreveram-na eles ao sumo sacerdote Simão. Depois disso, Simão enviou Numênio a Roma com um grande escudo de ouro, de 1000 minas de peso, para confirmar a aliança com eles. Decreto honorífico em favor de Simão. Tomando o povo conhecimento desses fatos, começaram a dizer: que prova de reconhecimento daremos a Simão e a seus filhos? Pois ele mostrou-se forte, ele com seus irmãos e a casa de seu pai, e combateu os inimigos de Israel, repelindo-os e assegurando a Israel a liberdade. Gravaram então o texto em placas de bronze e afixaram-nas a estrelas no Monte Sião.
Eis a cópia da inscrição. No dia 18 de Elul, do ano 172, que é o terceiro ano de Simão, sumo sacerdote insigne, em Azaramel, numa grande assembléia de sacerdotes do povo, de dirigentes da nação e de anciãos do país, nos foi notificado o seguinte: tendo-se muitas vezes deflagrado guerras no país, Simão, filho de Matatias e sacerdote da estirpe de Joribe, ele e seus irmãos expuseram-se ao perigo e fizeram frente aos adversários de sua nação, a fim de que seu lugar santo e a lei permanecessem firmes. Assim enaltecem a sua nação com a glória imensa. Jonatas congregou em torno de si a nação e se tornou para ele sumo sacerdote. Mas, depois que foi reunir-se ao seu povo, os inimigos dos judeus quiseram invadir o território e estender a mão contra o seu lugar santo. Foi quando Simão levantou-se contra eles e combateu por sua nação. E muitas das suas próprias riquezas ele gastou para fornecer armas aos homens do exército do seu povo e dar-lhes o devido soldo. Fortificou também a cidade da Judéia, assim como Bet-Sur nos limites da Judéia, onde antes se achava o arsenal dos inimigos. Ali estabeleceu uma guarnição de soldados judeus. Fortificou ainda Jope, que está sobre o mar, e Gazara, na fronteira do território de Azoto. Em Gazara habitavam outrora os inimigos, mas Simão nela estabeleceu judeus, provendo-os de tudo que era necessário ao seu bem-estar. Vendo o povo a fidelidade de Simão e a glória que ele se propusera conquistar para sua nação, constituíram-no seu chefe e sumo sacerdote, por ter ele realizado todas essas coisas pela justiça e fidelidade que havia observado para com sua pátria, e porque havia procurado por todos os modos exaltar o seu povo. Ainda nos seus dias foi-lhe dado por suas mãos extirpar do seu país os pagãos, incluindo aqueles que estavam na cidade de Davi em Jerusalém. Esses haviam construído para si a cidadela, da qual saíam para profanar as imediações do lugar santo, causando grave atentado à sua pureza. Nela, Simão alojou soldados judeus, fortificando-a em vista da segurança da região e da cidade, e tornou mais altas as muralhas de Jerusalém. Por isto o rei Demétrio lhe confirmou o sumo sacerdócio, incluindo-o entre os seus amigos, e o cumulou de grande glória. Prochegara aos ouvidos do rei a notícia de que os judeus haviam sido chamados pelos romanos de amigos, aliados e irmãos, e que os mesmos romanos haviam tributado aos embaixadores de Simão honrosa acolhida, e que os judeus e seus sacerdotes haviam achado por bem que Simão fosse o seu chefe, o sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta fiel. Mas que fosse ainda o seu estratego e assumisse a responsabilidade do lugar santo, designando ele próprio quem devesse presidir aos seus trabalhos, a administração do país, as armas e as fortalezas. E ainda, assumindo ele a responsabilidade pelo lugar santo, que todos lhe obedecessem, que em seu nome se redigissem todos os documentos no país, que fosse revestido de púrpura e usasse ornamentos de ouro. A ninguém do povo e dentre os sacerdotes será lícito derrogar qualquer destas coisas ou contradizer as ordens que ele der, ou sem autorização convocar reuniões no país, ou revestir-se de púrpura ou usar a fivela de ouro. Todo aquele que proceder contrariamente a essas decisões ou derrogar delas, o que quer que seja, será passível de pena. Comprazeu-se todo o povo em conceder a Simão o direito de agir de acordo com essas resoluções. Quanto a Simão, ele as aceitou, e comprazeu-se em exercer o sumo sacerdócio, em ser estratego e etnarca dos judeus e dos sacerdotes, e em presidir a todos. Ordenaram também que este documento fosse gravado em placas de bronze, a serem colocadas no recinto do lugar santo, em posição visível, e que as cópias fossem arquivadas no tesouro, para estar à disposição de Simão e de seus filhos. 15. Carta de Antíoco VII e cerco de Dora. Antíoco, filho de rei Demétrio,
enviou das ilhas do mar uma carta a Simão, sacerdote e etnarca dos judeus, e a toda a nação. A carta estava assim redigida: O rei Antíoco, a Simão, sacerdote, insigne e etnarca, e a nação dos judeus, saudações. Uma vez que homens pestíferos apoderaram-se do reino de Deus, do reino dos nossos pais, quero agora fazer valer os meus direitos sobre ele, a fim de poder estabelecê-lo na situação em que antes se encontrava. Por isso, tendo recrutado no exterior grande número de tropas e equipado navios de guerra, pretendo desembarcar no país a fim de ajustar contas com os que arruinaram a nossa terra e devastaram muitas cidades no meu reino. Agora, pois, eu te confirmo todas as imunidades que te concederam os reis, meus predecessores, bem como a isenção por eles otorgada de quaisquer outros donativos. Dou-te a permissão de cunhar moeda própria, com curso legal no teu país. Que Jerusalém e o lugar santo sejam considerados livres, e todas as armas que fabricaste e as fortalezas que construíste e que estão sob teu controle permaneçam em teu poder. Toda dívida que tenhas no momento para com o tesouro real ou que venhas a contrair no futuro, desde agora e para sempre, te seja cancelado. Enfim, quando tivermos reconquistado o nosso reino, haveremos de glorificar-te a ti, a tua nação e o templo, com a glória tão grande que vossa glória se tornará manifesta por toda a terra. No ano 174, Antíoco partiu para a terra de seus pais, e todas as tropas acorreram ao seu lado, ficando apenas uns poucos partidários com Tifão. Antíoco pôs-se então a persegui-lo, e Tifão, dando-se a fuga, chegou até Dura, sobre o mar, pois percebia que as desgraças se adensavam sobre ele, porquanto as tropas o haviam abandonado. Mas Antíoco acampou contra Dora, tendo consigo 120.000 homens de guerra e uma cavalaria de 8.000. Circundou a cidade, enquanto os navios a atacavam do lado do mar. Assim, apertando a cidade por terra e por mar, não deixava sair nem entrar ninguém. Volta da embaixada de Roma para a Judéia e promulgação da aliança com os romanos. Extrementes chegavam de Roma Numênio e seus companheiros, trazendo cartas para os reis e os vários países. Nelas estava escrito o seguinte: Lúcio, cônsul dos romanos, ao rei Ptolomeu, saudações. Os embaixadores dos judeus vieram a nós como nossos amigos e aliados para renovarem a primitiva amizade e aliança, enviados por Simão, sumo sacerdote, e pelo povo dos judeus. Eles nos trouxeram um escudo de ouro de 1.000 minas. Aprove-nos, pois, escrever aos reis e aos países que não lhe causem dano algum, nem lhe façam guerra, nem ataquem suas cidades ou seu território, nem se alinhem com os que contra eles combatam. Pareceu-nos bem aceitar o escudo que nos trouxeram. Se, portanto, homens pestíferos tiverem escapado do seu território para junto de vós, entregai-os ao sumo sacerdote Simão, para que os possa punir segundo a sua lei. As mesmas coisas ele escreveu ao rei Demétrio, e Átalo, e Arades, e a Assasas, e para todos os países que Sames e os espartanos, para delas Mindos, Sicônia, Cária, Samos, Panfilha, Lícia, Alicarnasso, Rhodes, Faceles, Cos, Cide, Arados, Gortina, Nido, Chipre e Cirene. E uma cópia dessas cartas redigiram-na para o sumo sacerdote Simão. Antíoco VII, ao assediar Dora,
torna-se hostil a Simão e a censura. O rei Antíoco estava acampado contra Dora, na parte nova da cidade, impelindo contra ela continuamente as alas de seu exército e empregando máquinas de assalto. Assim bloqueou Tifão, impedindo a qualquer um de sair ou de entrar. Simão enviou-lhe 2.000 homens escolhidos para combater a seu lado, além de prata e ouro e equipamentos em quantidade. O rei, porém, não quis recebê-los. Ao contrário, revogou tudo o que precedentemente havia combinado com ele, passando a mostrar-se hostil a Simão. E mandou-lhe Atenóbio, um de seus amigos, a conferenciar com ele para dizer: Vós estáis ocupando Jope, Gazara e a cidadela que está em Jerusalém, cidades do meu reino. Devastastes os seus territórios, provocando uma grande calamidade sobre a terra, e vos assenhoreastes de muitas localidades no meu reino. Agora, pois, entregai as cidades que ocupastes, bem como os tributos das localidades de que vos assenhoreastes, fora dos limites da Judéia. Ou então, cedei-nos em troca 500 talentos de prata, além de mais 500 talentos pelas devastações que causastes e pelos impostos das cidades. Caso contrário, viremos para fazer-vos guerra. Dirigiu-se, pois, Atenóbio, o amigo do rei, a Jerusalém. Ali, ao ver a glória de Simão, o serviço de mesa com vasos de ouro e prata e aparato grandioso, ficou maravilhado, mas transmitiu-lhe as palavras do rei. Como resposta, Simão lhe disse: Não é terra alheia a que tomamos, nem de coisa alheia nos apoderamos, pois trata-se da herança dos nossos pais. Contra todo direito foi ela, por certo tempo, ocupada por nossos inimigos. Nós, porém, tendo surgido a oportunidade, estamos recuperando essa herança dos nossos pais. Quanto a Jope e Gazara, que tu reclamas, elas infligiam graves danos ao povo, devastavam a nossa região. Mas daremos por elas 100 talentos, sem responder-lhe palavra. Atenóbio voltou furioso para junto do rei, a quem referiu esta resposta, bem como a glória de Simão e tudo quanto havia visto. E o rei ficou sumamente encolerizado. O governador Sendebeu molesta a Judéia. Trifão, porém, conseguindo embarcar no navio, foi refugiar-se em Ortosia. O rei, então, nomeou Sendebeu epistratego na faixa marítima e confiou-lhe tropas de infantaria e cavaleiros. Deu-lhe ordem de estabelecer seu acampamento à vista da Judéia, com a incumbência também de reconstruir Quedron, fortificar suas portas e fazer incursões contra o povo. Quanto ao rei, saiu em perseguição de Tifão. Ao chegar a Jâmnia, Sendebeu começou a provocar o povo e a invadir a Judéia, fazendo prisioneiros e perpetrando matança entre o povo. Entretanto, reconstruiu Quedron, e aí alojou cavaleiros e tropas, dando-lhes a missão de, fazendo sortidas, patrulharem as estradas da Judéia, como lhe havia ordenado o rei. Capítulo 16. Vitória dos filhos de Simão contra Sendebeu. João subiu de Gazara e foi advertir Simão, seu pai, do que Sendebeu havia feito. Simão, por sua vez, chamando seus 2 filhos mais velhos, Judas e o mesmo João, disse-lhes: Eu e meus irmãos e a casa de meu pai temos combatido os inimigos de Israel desde a nossa juventude até o dia de hoje, e conseguimos por nossas mãos que Israel fosse tantas vezes libertado. Agora, porém, eu estou velho, ao passo que vós, pela misericórdia do céu, estáis na plena força dos anos. Ocupai, pois, o meu lugar e o de meus irmãos, e saia a combater por nossa nação, e que o auxílio que vem do céu esteja convosco. João acolheu então no país 20.000 homens de guerra e cavaleiros, os quais puseram-se em marcha contra Sendebeu. Tendo pernoitado em Modim,
levantaram-se de madrugada e, ao avançarem sobre a planície, viram um exército poderoso que vinha ao seu encontro. Tropas de infantaria e cavaleiros. Uma torrente, porém, interpunha-se entre ambos os exércitos. João tomou posição diante dos inimigos, ele com seu povo. E logo percebendo que o povo tinha medo de atravessar a torrente, passando a ele por primeiro, ao verem-no, seus homens atravessaram também, depois dele. Dividiu então a sua gente, colocando os cavaleiros no centro da infantaria, pois a cavalaria do inimigo era muito numerosa. Ressoaram as trombetas. Cendebreu e seu exército foram desbaratados, caindo feridos muitos dentre eles, enquanto os restantes fugiram para a fortaleza. Nessa ocasião ficou ferido Judas, irmão de João. João, porém, continuou a perseguição até Cendebeu atingir Quedron, que ele tinha reedificado. Fugiram também para as torres que estão no campo de Azoto, mas João incendiou a cidade. Assim caíram dentre eles ainda uns 2.000 homens, e ele voltou para Judéia em paz. Fim trágico de Simão em Doc. Sucede-lhe seu filho João. Ptolomeu, filho de Abubo, havia sido nomeado estratego da planície de Jericó. Tinha prata e ouro em grande quantidade, pois era genro do sumo sacerdote. Exaltando-se por isso o seu coração, sentiu a vontade de apoderar-se do país, e começou a tramar perfidamente contra Simão e seus filhos, com o objetivo de eliminá-los. Ora, Simão estava inspecionando as cidades no interior do país, interessando-se por sua administração. Desceu, pois, a Jericó ele e seus filhos, Matatias e Judas, no ano 177. Era o 11º mês, isto é, o mês de Sabate. Recebeu-os o filho de Abubo ardilosamente na pequena fortaleza chamada Doc, que ele mesmo havia construído. Ofereceu-lhes um grande banquete, colocando ali, porém, homens de emboscada. Quando Simão e seus filhos já estavam sob efeito da bebida, Ptolomeu levantou-se com seus homens e, empunhando as armas, arremessaram-se contra Simão na sala do banquete e o mataram. A ele, aos 2 filhos e a alguns de seus servos. Assim cometeu uma grande perfídia e retribuiu o bem com o mal. Dessas coisas escreveu Ptolomeu em relatório e o remeteu ao rei, pedindo-lhe que enviasse tropas de reforço, assegurando que lhe entregaria a região deles com as suas cidades. Expediu também emissários a Gazara, a fim de eliminarem a João. Quanto aos quiliarcas, mandou-lhes cartas com convite a que comparecesse diante dele para poder dar-lhe prata e ouro e presentes. A outros ainda enviou para ocuparem Jerusalém e a montanha do templo. Alguém, contudo, tendo tomado a dianteira, conseguiu avisar João em Gazara, que seu pai e seus irmãos tinham perecido, e acrescentou: ele mandou matar também a ti. Ao ouvir isto, ficou João muito perturbado. Prendeu, porém, os homens que vinham para fazê-lo perecer, e mandou executá-los, pois sabia que estavam atentando contra a sua vida. Quanto ao restante dos feitos de João, das guerras e façanhas que realizou, da construção dos muros que levou a termo e de todas as suas empresas, essas coisas estão relatadas nos anais do seu sumo sacerdócio, desde o tempo em que se tornou sumo sacerdote depois de seu pai. Vou dar uma pausa aqui e continuando o próximo.